Olá, meu nome é Cláudia. Meu nome é Ana. Meu nome é Jéssica. Nós somos da Juventude da Casa dos Humildes e, em comemoração aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós convidamos 3 trabalhadores da casa, Amaro, Zildete e Ivanildo, para conversar com a gente sobre o perdão, a paciência e a caridade. O orgulho e o egoísmo são 2 sentimentos ainda muito presentes, na humanidade, e eles impedem a gente de conseguir atingir a evolução e chegar à perfeição, que é o que Jesus propôs a todos nós, né? Então, na questão do perdão, como a gente pode aprender a perdoar? Como Jesus nos ensinou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é uma conta que dá 490, mas ele quis dizer que é para a gente perdoar infinitamente, né? O apóstolo, quando procura Jesus, queria que Jesus estabelecesse uma quantidade mínima para a gente perdoar uma pessoa. Me mago uma vez, na segunda, no máximo da terceira, eu já me acho santo e eu acho que não preciso mais perdoar aquela pessoa. Mas a gente diariamente e frequentemente está pedindo perdão a Deus das ofensas, porque a gente não conta quantas vezes a gente faz mal aos outros, faz mal a si próprio. Então, quando Jesus ensina que perdoarás não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele complementa no Evangelho que devemos perdoar indefinidamente, quantas vezes for necessária, até o esquecimento de si mesmo. O esquecimento de si mesmo não é voltando ao princípio em que o ser humano não se dava valor, que Moisés ensinou que a gente tinha que ser mais firme, ensinou que a gente tinha que ser mais duro e que a gente tinha que se amar primeiramente. Não. O perdão das ofensas é até o ponto de que a gente não venha mais nutrir o orgulho e o egoísmo. Quando a gente se sentir realmente livre desses maus sentimentos, nós iremos não precisar mais perdoar as pessoas. Isso se tornará indefinidamente porque a gente não sentirá mais o que perdoar. Tanto é que tem coisas que um filho nosso faz quando é pequenininho que a gente sabe que ele fez uma besteira e a gente não tem aquilo nem com o que perdoar. Então, quando conseguirmos superar o orgulho e o egoísmo, a gente poderá ter desenvolvido o perdão de tal maneira que a gente não vai sentir mais o que a pessoa vai fazer contra nós. E é por isso que será indefinidamente. Agora, isso está muito voltado ao nosso sentimento de melindre, a centralização do mundo comigo no meio, eu fico no meio. Então, quando eu espero que tudo rode em torno de mim, tudo é para mim. Então, isso daí é o nosso primitivismo, é o iniciante, é aquele espírito que está iniciando a evolução. À medida em que a gente vai crescendo, a gente começa a se desprender dessas coisas, por sentir-se mais seguro, mais feliz e, consequentemente, não se abalando com as coisas que nos fazem de mal. E por isso que é importante a gente aprender a perdoar. Faz com que a gente se desprenda, não só de coisas materiais, mas também de sentimentos que nos perturbam, que nos atrelam à dor e o sofrimento, criando verdadeiras lixeiras mentais na nossa vida. A paciência é uma importantíssima virtude, pois ela nos estimula a trabalhar a fé, a obediência e a resignação. Então nós perguntamos, é possível conquistar a paciência ainda nesse mundo de expiações e provas? Sem dúvida, pelo menos começar. Nenhuma virtude se adquire instantaneamente. É um processo. E como paciência é uma virtude, ela está dentro desse processo. Nenhum atleta olímpico chega ao pódio se não treinar, exercitar. Nós temos várias oportunidades durante o nosso dia de exercitar a paciência. Está um trânsito aí, a imobilidade, que não é nem mobilidade de trânsito. Então tem o trânsito aí que está nos oferecendo oportunidade.
Ao invés da intolerância, da irritação, então vamos treinar a paciência. Botar uma música no carro, música que relaxa. Ao invés de a gente ficar agoniado, então bota aquela música que vai relaxar. Se você está numa fila de banco, de médico, em qualquer local, e se você é jovem, bota no celular, o joguinho, a música, leva o livro, aproveita para rever o material da prova, e aí começa a exercitar, ou seja, eu não vou ficar irritado, vou encontrar algumas alternativas para ir dominando minha emoção. Então, se eu gerenciar minha emoção negativa e substituir essa emoção negativa por algo prazeroso, obviamente que isso, com o passar do tempo, você vai adquirindo paciência. Obviamente que na minha idade vai ser, se eu não exercitei isso há muito tempo, aí vai ser mais difícil. Mas você jovem, os jovens, com certeza, se começar, essa liçãozinha vai chegar lá. Não é uma meta infantil que a gente diz, não, eu vou melhorar daqui a um mês. Não é verdade. Isso é um tempo. E então comece a exercitar até agora, que eu garanto que você vai chegar à paciência nessa encarnação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, fala da caridade não há salvação, traz uma mensagem de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentis, bem conhecida. Nela, ela nos diz que a caridade é a mais excelente de todas as virtudes. A esmola é a caridade mais fácil de praticar, mas a caridade moral, onde aplicamos o ensinamento de Jesus. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que fizéssemos eles. É onde está toda a dificuldade de praticar. Em que você acha que temos a oportunidade de exercer a caridade moral no nosso dia a dia? Bem, Jéssica, eu acredito que em tudo, principalmente nos dias de hoje, onde os meios de comunicação, a informatização, nos trazendo a internet, os tablets, celulares, iPad, né? Faz com que a gente, com apenas uma mão, os dedos, possa ajudar, tá para cima alguém ou tá para baixo. Então a nossa responsabilidade é muito grande, devido inclusive ao avanço que estamos vivendo dos meios de informação. Então, no tocante a esse trabalho que vocês estão trazendo, tão louvável, começando assim, foi uma concatenação de assuntos muito preciosos no sentido de desaguar na caridade, né? Começando pela paciência, né, que nos leva à fé, à obediência, à resignação, para trabalharmos em nós o egoísmo, o orgulho, trabalhando esses dois sentimentos que tiveram a sua importância enquanto vivenciávamos os instintos, a era dos instintos, né? Nós desaguamos na caridade. Lembrando que a caridade, como nos lembra, né, a sua pergunta, muito bem elaborada, ela chama atenção para a caridade mais fácil, a esmola. A esmola, muitas vezes a gente sabe que nem sempre é caridade, às vezes é mais um alívio de consciência, traz às vezes por trás interesses próprios. Com o aprendizado, como vocês colocaram nas perguntas, nós vamos adquirindo a capacidade de aprendermos e praticarmos a caridade material. A caridade material, com seu enorme valor, ela precisa ser envolvida pelo sentimento, pelo carinho, pela ternura. Então, a nossa colmeia fraterna, ela se embasa naquela caridade da Casa do Caminho, ao tempo dos apóstolos, né? Aquela caridade que envolve os que precisam, independente dos seus problemas,
da maneira que ele seja. Isso não quer dizer que nós sejamos coniventes. Nós atraímos para daí nós procurarmos, principalmente com o nosso exemplo, ajudá-los na prática da caridade moral. E nós espíritas precisamos ter em mente, vamos usar essa figura, almofadas. Se as notícias não boas nos chegam através desses meios de comunicação, que nós sejamos almofadas para ampará-las e não deixá-las que elas se espalhem. A Casa dos Humildes tem tudo que nós precisamos para exercitarmos e aprendermos a verdadeira caridade moral. Vocês estão de parabéns por essa maneira de buscarem homenagear o Evangelho nos seus 50 anos. Estão de parabéns também os seus dirigentes. E o que temos para dizer encerrando é que desejamos a todos, a vocês, juventude, que tem uma importância tão grande nesse mundo novo, né? Nesse momento que estamos vivendo, nossos parabéns, desejo muita paz para todos nós, certo?